O texto que nós iremos analisar no vídeo de hoje está em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 13, que diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. A questão é o que Paulo está querendo dizer, qual é o contexto dessa declaração e qual é a interpretação que nós temos aqui desse texto. Essa é a proposta do vídeo de hoje. Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Este é o canal Transmissão Teológica. Seja muito bem-vindo. A você que já é inscrito, muito obrigado. Se você não é, eu convido você agora a se inscrever aqui neste canal. Não se esqueça também de ativar as notificações. Também deixe o seu comentário, curta, comente, compartilhe esse conteúdo também com outras pessoas. Que ele seja relevante aí para a sua vida, esse é o meu desejo. A proposta, então, é examinarmos o texto de 1 Coríntios 6,13. Que alimento é esse? Do que Paulo está se referindo aqui? Bom, nós precisamos, como sempre, analisar o contexto desta declaração. Se você ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, você vai perceber que o assunto que está sendo tratado aqui necessariamente não é alimentação, e sim a questão da sensualidade, que era um problema muito forte, muito grande ali em Corinto, principalmente no que diz respeito à imoralidade. Bom, então nós temos aqui, na verdade, um provérbio corinto, não é? Que era utilizado para justificar a conduta imoral que eles tinham. Então eles alegavam que assim como o corpo, o estômago recebe ali o alimento e um foi feito para o outro, eles acreditavam que o corpo havia sido feito também para a questão da imoralidade sexual. E eles se apegavam ao fato que supostamente Deus irá destruir tudo no final das contas. Então nós temos ali a palavra alimento representando a imoralidade sexual e o estômago representando a nossa carne pecaminosa e os seus desejos. E na compreensão dos cristãos ali daquela cidade, eles achavam que uma coisa havia sido feita para a outra. E aí eles justificavam esse tipo de comportamento com esta comparação do alimento e do estômago. Só que aí Paulo, na sequência, ele apresenta os contra-argumentos a respeito desta posição. E aí no verso 13, nós encontramos o primeiro contra-argumento, Paulo dizendo que na verdade o nosso corpo precisa de Cristo. É claro que Paulo não está negando as nossas necessidades físicas, mas ele está dizendo que essas necessidades elas têm que ser supridas de acordo com a vontade de Deus, dentro do plano, do projeto de Deus. E aí lá no início do capítulo, Paulo vai dizer que este é dentro do casamento, de uma relação monogâmica entre um homem e uma mulher. Aí sim poderá haver a satisfação física, não é? A satisfação sexual. Depois no verso 14, Paulo combate essa ideia de que Deus vai destruir tudo, que vai destruir o corpo, mas aí ele argumenta que na verdade os cristãos serão ressuscitados, né, por ocasião da volta de Jesus. E finalmente ali no verso 15, Paulo diz que o nosso corpo pertence a Cristo, não é? Pertence a Jesus. A essência do que Paulo está tratando aqui é de que o pecado ele vai afetar com certeza o nosso corpo também. E aí você vê a sequência, o verso 19, ele vai dizer que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em nós. Okay? Então, Paulo está trabalhando aqui desta perspectiva de que nós devemos de fato cuidar do nosso corpo e que as questões relacionadas à imoralidade vai afetar também o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E você vê isso claramente no verso 13, na sequência do texto que nós estamos analisando, que Paulo diz assim, olha, porém o corpo não é para a impureza. Então a gente percebe aqui que na verdade o que Paulo está tratando é questão da impureza, da imoralidade sexual, que era um tema muito recorrente ali em Corinto. Então esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido aí um pouquinho mais a respeito desta declaração do apóstolo Paulo. A questão aqui não era alimentar, então algumas pessoas podem utilizar esse verso aqui para justificar que a gente pode comer qualquer tipo de coisa, porque o alimento foi feito para o estômago e o estômago para o alimento, enfim, mas essa não é a ideia
de Paulo, não é sobre isso que ele está tratando aqui em 1 Coríntios. Convido você a se inscrever mais uma vez aqui neste canal, se você não é inscrito. Deixe também o seu comentário, deixe aí o seu like e também compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.